os cuidados de Deus que nos traz as palavras hoje, os conselhos de Deus que nos traz a palavra hoje, a orientação do Espírito Santo que nos traz a palavra hoje. Deus me dera uma palavra, eu quero compartilhar com os irmãos. Está no livro de Lucas, o autor Lucas, Novo Testamento, Lucas capítulo 12, versículo 13 em diante. Lucas capítulo 12, versículo 13 em diante, amém? O tema da leitura, a parábola do rico insensato. A todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, a todos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Cristo Jesus, Glória a Deus. que você possa disponibilizar um tempo agora e que possa pegar um exemplar bíblico, que possa também acompanhar a meditação, a leitura dessa poderosa e viva palavra. Nós sabemos que essas palavras têm endereço certo. O meu coração é o principal alvo, e eu peço que o Espírito Santo tenha liberdade de entrar com essa unção, essa glória, essa resposta, esse auxílio, esse poder na sua vida, para mudar a tua história também, em nome de Jesus, amém? Amém. Tudo é possível ao que crer. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 12, versículo 13 em diante. Lucas 12, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra. Hoje a leitura é curtinha. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E disse-me um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herança de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus me disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Uma palavra que muito se prega, mas uma palavra muito atualizada, muito realista. É uma palavra que nos traz o discernimento da humanidade nos dias atuais. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo, em um dos seus sermões, em um dos seus ensinamentos, Jesus Cristo ele estava exortando e admoestando, auxiliando alguns fariseus e instruindo o povo a confiar em Deus. Aleluia. Instruindo o povo a depositar a esperança, a fé, a confiança na provisão, na vontade, no querer de Deus. Glória a Deus. E é difícil você parar para analisar e saber que os pensamentos, os ritos e todas as consequências da modernidade, da tecnologia e da sociedade nos indica a outro caminho e não a confiança a Deus. Hoje é muito mais fácil você procurar uma palavra para confortar o seu coração numa mensagem de WhatsApp do que você parar, pegar a Bíblia, orar e pedir a revelação do Espírito Santo para você entender o que Deus quer falar contigo. É mais prático a irmãzinha mandar um bom dia com aquela frase bonitinha, motivacional, aquela alegria que nos enche e falar: ai que bom, comecei o dia bem. A tecnologia, e não só a tecnologia, toda a instrução da modernidade nos instrui a se afastar de Deus. Jesus exorta esse povo, exorta aquela multidão que estava ao redor dele a confiar em Deus. A confiar em Deus não de uma forma que confiamos com o pé atrás, não de uma forma de confiar com limites, não de uma forma de confiar com tamanho moderado, mas a confiar plenamente, a confiar soberanamente, a confiar de uma forma que espante. O Espírito Santo quer que você mergulhe nas águas. Mas pastor, tem o risco de morrer afogado, não sei, eu não consigo, dá medo. Quantas situações dependemos de Deus e na realidade nós padecemos porque não
depositamos plenamente a confiança em Deus. Falamos algumas vezes da frente, falamos algumas vezes por fora, falamos algumas vezes para mostrar à sociedade, aos próximos que estamos bem, mas no íntimo do nosso coração é difícil. Confiar em Deus é difícil. Confiar plenamente em Deus é difícil. Existe uma versão de que Deus, Ele conhece nosso caráter. Ele conhece dos altos céus quem somos por dentro. E isso prefaz por nossas ações e os nossos sentimentos em comum acordo. Eu posso fazer uma coisa e ser aprovado aos homens, mas eu posso fazer essa mesma coisa que é aprovada aos homens, e Deus lá dos céus olhar no íntimo do meu coração e ver que aquela ação não foi verdadeira. Isso chama-se caráter. Deus quer reformar o caráter da humanidade, o caráter do corpo de Cristo, o caráter da igreja, ao caráter de confiança. Jesus estava exortando aquele povo: confia no Senhor. Se nós pegarmos uma leitura anterior desse texto que nós lemos, ele estava exortando o povo a não ter medo do homem, porque o homem só pode matar a carne. Ele não tem poder de lançar, de fazer mais nada, mas tema a Deus, porque ele tem poder de matar a carne e também lançar a alma no inferno. Ele estava mostrando a soberania de Deus, o comando e o controle de Deus. Deus, em toda a história da sua vida, não perdeu um fiapo de linha do controle da tua história. Ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Jesus estava tentando mostrar esse perfil de grandeza, mas às vezes nós, em nossa pequenez, olhamos com um olhar humano, e é natural, porque a nossa carne tende para o natural, a nossa carne tende porque é da terra, tende pelos prazeres e para todas as nossas vanglórias pessoais. Às vezes não temos o interesse de se mostrar, de ser maior ou melhor, mas no íntimo isso às vezes corrobora contra a nossa fé em Deus. E a exortação é justamente hoje em receber a exortação do Senhor, guardar e praticar. A exortação vem sobre a avareza, sobre a insensatez, que é um mal que acomete em todos os cantos do planeta hoje. Quem é uma pessoa que tem posses e dinheiro que você fala, ela é sensata? A sensatez dela é notória, ela tem os pés no chão, ela não pensa só para si, ela não é avarenta, ela é rica, mas ela contribui, abastece, ela abençoa a vida de muitos. Coisa rara, né? A maioria das pessoas, principalmente os que têm muitos, olham para si. A avareza resume numa pessoa que muito tem, e às vezes as pessoas são avarentas mesmo sem ter muito. Pessoas pobres avarentas, pessoas humildes avarentas, morando em periferia com tanta dificuldade, mas o que é dela é dela, ninguém toca, se vira, eu que migrei. Não é mais ou menos assim? A Bíblia fala que no meio do ensinamento, no meio da pregação, no meio da expressão da palavra, um homem no meio da multidão levanta a mão e expressa. Talvez Deus já estava exortando através de Jesus Cristo a confiar nele, e aquele homem ouvindo essa palavra, acho que sem noção, porque sempre tem gente sem noção, né? A gente fala, ouve, entendeu? Sai de pós-vitória, mas como é que era mesmo? Tem algumas pessoas assim, é natural isso. A Bíblia fala que Jesus estava acabando de exortar o povo a confiar em Deus, e ele pergunta: Senhor, a pergunta, faz meu irmão dividir a herança que ele ganhou comigo. Eita Deus. A herança é nossa. Que história é essa? A herança não é só dele não, a herança é da família, eu sou irmão dele, eu quero a minha parte. É certo ou errado? Aos olhos humanos, ele tinha o seu ponto de vista, mas se ele estava expressando no momento errado, na hora errada, a resposta também veio no mesmo perfil. Jesus olha e diz: vem cá, rapaz, quem é que me fez juízo? Quem é que me pôs por repartidor de bens, de herança? O costume litúrgico religioso da época mostrava que os rabinos ou os sacerdotes dos templos, eles poderiam intervir até em divisão de herança. Talvez seja por isso que ele olha para Jesus como rabino, como mestre, e pergunta, e faz a pergunta: fala para o meu irmão dividir o que eu quero, o que eu tenho. Mas não era a oportunidade, não era a situação oportuna, e Jesus estava tentando mostrar para eles a confiança em depender de Deus, e não a confiança em materiais, em posses, em acúmulos de bens. Porque é muito mais fácil
você está com a conta bancária cheia. É muito mais fácil estar empregado, estar saudável, com a família feliz. É muito mais fácil, tudo dando certo, você estar bem com Deus. Mas a confiança não vem sobre o ato de estar bem, mas vem sobre o ato de estar mal. E por Jesus vê que aquele homem, os sentimentos, os pensamentos daquele homem estavam maus, porque ele se sentia denegrido por aquela situação. Ele impõe uma palavra e diz assim: vou te auxiliar, hein? Toma cuidado com a avareza. Toma cuidado com o que você pensa. Toma cuidado com os seus sentimentos. Porque os nossos sentimentos são avulsados pelo diabo. Pastor, que história é essa? O diabo não tem poder em cima de mim, não. Não tem? Vacila, não, você ver. Toma cuidado. Olha só. Versículo 15 da leitura oficial. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste em abundância do que possui. Olha, acautelai-vos. O que ele quer dizer? Olha, se previne aí. Pensa direitinho o que você está fazendo aí. Se guarda desse negócio de ficar acumulando. Se guarda desse negócio de ficar conquistando. Se guarda desse negócio de ficar se condoendo. Quantas pessoas passam as vidas perturbadas em ter e querer e não perder? A grande maioria desses homens ricos empresários, o que mais dói nele, Maurício, não é conquistar mais, é perder o que tem. Se ele ficar constante com o que tem e todo mundo ficar na pobreza, o cara está feliz. Esse é o instinto do homem avarento. Esse é o instinto do homem avarento. Ele não só quer ter para ele quer mostrar que tenha. O homem avarento é difícil, o coração dele se torna corrompido. Se corrompido pelos bens do acúmulo do que tem. E fala a verdade, nós nascemos, crescemos e vivemos toda a nossa história de vida pensando em conquistar. Pensando em obter. Eu de criança, os pais me instruem: o meu filho vai ser um estudante, vai terminar o primário, o colégio, o ginásio, a faculdade, vai se formar, vai conseguir um bom emprego, vai ter um bom salário, vai fazer o teu futuro, e o destino dele é ser uma pessoa de bem e viver tudo que o mundo pode oferecer. Eu não quero meu filho pagando aluguel, eu quero meu filho tendo seu apartamento triplex. Eu não quero meu filho pegando ônibus de Jardim da Terra. Ô sufoco, quer pegar o ônibus de Jardim da Terra. Eu quero ver o meu filho andando com um carro importado, quem sabe uma BMW, uma Mercedes. Repara que o coração do pai e da mãe muitas das vezes quer instruir os filhos para o que é melhor nessa terra. E Deus está advertindo: não precisa disso. Sabe o que Deus nos adverte como riqueza? Sabe o que Deus nos adverte, nos mostra pela palavra, como o homem próspero, como o homem rico, como o homem bem? Quer ver? Aleluia. Timóteo, 1 Timóteo. Timóteo, louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 diz assim, mas grande é o ganho, ou grande é o lucro, ou grande é o pagamento, ou grande é a satisfação, grande é o prazer na piedade com contentamento. O que ele quer dizer? A nossa recompensa, o nosso lucro, a nossa vitória não está no acúmulo de bens. Paulo está ensinando a Timóteo: olha, o teu maior lucro é usar a piedade, a misericórdia. Fala a verdade. A Bíblia nos ensina que melhor é dar do que receber. E quando você vê alegria na face de alguém que você abençoa, te gera uma paz, uma alegria superior. A Bíblia fala que esse é o pagamento do crente. Ela completa, olha o versículo 7. Porque nada trouxemos a este mundo, e manifesto é de que nada podemos levar dele. Eita Deus, é verdade. Uma frase que a gente encontra, banal, sobre qualquer lugar. Não vim desse mundo, não saí desse mundo. Lembra de Jó? Era um homem, o mais rico de todo o Oriente. O coração dele estava focado onde? Nos bens e nos acúmulos que ele tinha. Estava focado no Deus todo soberano. Aleluia. Está dizendo ao versículo 8: tendo porém sustento e com que se cumprimos, estejamos com isso contentes. Temos nós alimento
nós comemos todo dia. Tem almoçado? Tomado café, jantado, cafezinho da tarde, o leitinho para dormir? Está comendo bem? Olha só, Deus fala que isso é um bom pagamento. Tem com o que se cobrir, tem com o que se vestir, tem com o que se agasalhar, tem com o que se apresentar. Ele nos livra dos pensamentos de todo o padrão que esse mundo oferece como glamour e como recompensa. Ele quer nos indicar que tudo que o mundo oferece é pequeno perto do que ele quer oferecer. Lembra lá em Mateus, ele falando, se não me engano, não, Mateus não, Lucas mesmo, que a gente está lendo no prosseguimento de Lucas, dessa história está dizendo que ele faz uma expressão, está vendo os lírios do campo? Está vendo como ele se veste? Nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir desse jeito. E olha que o lírio, ele nasce de manhã e à noite ele vai para o fogo. Mas imagina o quanto Deus não pode cuidar de vocês, homens de pequena fé. Aleluia. Confiança. Glória a Deus. Confiança. Às vezes nós não conseguimos confiar porque os nossos próprios sentimentos estão corrompidos e não queremos entender e não queremos ser confrontados com isso. Confiança é muito além do que fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Agora, confiar na fé é diferente. Eu posso falar que eu tenho fé, mas confiar na fé que eu tenho mostra um outro diferencial. Eita Deus. Se eu perguntar para todos aqui se tem fé, quem levanta a mão aí? Mas confia na sua fé? Olha a diferença como eu pego essa palavra. Confia aí ou não? Confia? Porque falar é uma coisa, confiar na ação é outra. Olha o versículo 9 de Timóteo, diz assim, ó. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas e submergem os homens na perdição e na ruína. É verdade. O homem, para enriquecer, ele faz de tudo. Trabalha 16, 18 horas por dia, perde a sua saúde. O homem, para enriquecer, ele empurra qualquer situação, se ele tiver a oportunidade de tomar proveito fora. O homem, para enriquecer, ele pode passar por cima dos sentimentos de qualquer pessoa que ele quer enriquecer. Ele não olha os valores do próximo, ele quer tomar proveitos próprios. O homem, para enriquecer, ele é capaz de matar e também de morrer. Meu Deus, é verdade. Ele acaba se afundando ou se submergindo em um nível, em um mar de perdição e ruína. Por que tudo isso? Porque o coração dele não está naquele que o criou. O versículo 10 dá o encerramento do que Paulo estava ensinando a Timóteo, do capítulo 6. Diz assim, ó: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Meu Deus. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Confiança em Deus. O homem rico lá de Lucas, vamos voltar para Lucas. O homem rico lá de Lucas, ele não era só um homem rico, ele era rico, imprudente, porque ele era insensato, e ele era também avarento. Mas é difícil você encontrar exemplos que você assuma que é. Sabe que o Evangelho é justamente isso, o confronto. Porque se você vir aqui e eu apoiar todos os seus pensamentos fora da diligência, do querer da palavra de Deus, acaba nos trazendo um comodismo e a gente acha que está tudo bem com Deus, e não está. A coisa mais difícil do mundo é encontrarmos o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Porque aquele que não for encontrado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Sabe o que nos faz ter o nome escrito no livro da vida? A confiança em Deus. Aleluia, meu Deus. A salvação vem pela graça, e a graça por intermédio da fé. E Deus nos exorta que se confiarmos em Deus, nós perdemos tempo. Jesus olha para aquele homem, ele fala assim: vamos fazer o seguinte, não adianta eu querer te explicar, como eu expliquei aqui, com derivados da palavra, mas eu vou fazer uma historinha, vou contar uma parábola, vou fazer uma historinha para você entender melhor. Jesus era especialista em historinha, porque essa historinha não aconteceu, foi um conto que ele prefigurou, para
para que aquele homem entendesse. Jesus, ele quer falar de uma forma que você entenda, porque se você entende, você guarda no coração, e amanhã ou depois, quando aquela situação te confrontar novamente, você vai saber se você vai agradar a Deus em obediência, ou se você vai ignorar o que ouviu, o que entendeu, o que guardou no coração, e praticar conforme a tua avareza. Jesus olha e fala assim: eu vou te explicar de uma forma que você entenda. Havia um homem rico. Pelo que nós entendemos, este homem devia ser um fazendeiro. Olha só, versículo 16: e dizendo, a herança de um homem rico tinha produzido uma abundância, e arrazoava ou pensava ele em si mesmo. O que ele está matutando? Estava ele sozinho. Rapaz, o que eu vou fazer agora? Rapaz, eu não pensei que a colheita ia ser tão grande. Rapaz, eu até estimei, mas eu não pensei que ia dar certo não. Deu certo. Tenho muito a colher, tenho muitos frutos, tenho muitos bens. Rapaz, eu vou falar para você, deu certo. Eu plantei, o negócio multiplicou além do que eu pensava. Eu estou rico. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho onde guardar. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho como armazenar. Ele falou consigo: eu vou derrubar os meus celeiros, os meus armazéns, os locais onde eu acumulo os meus bens, os meus frutos. Vou fazer maiores. E depois que eu fizer maiores, eu vou guardar e vou dizer para mim mesmo. Tudo isso era um pensamento da mente dele. Já pensava assim? Eu estou para me aposentar. Estou para me aposentar, né? Qual que é o meu pensamento? Agora eu vou parar de trabalhar, vou cuidar dos cachorrinhos em casa, não quero mais saber de ficar tomando bronca de chefe, não quero mais saber de pegar um ônibus lotado de madrugada. Trabalhei muito, agora eu vou regalar. Come e bebe, minha alma, fartas. Esse homem, ele não era só um trabalhador, ele era um homem insensato e avarento. Ele queria para si, não pensava nos outros, e o prazer dele era uma curva dos bens. Meu Deus. Existe diferença, irmãos. Jesus repreende aquele homem e fala assim: vem cá, ô seu maluco, ô seu doidão, se você morrer hoje, Eita, meu Deus. está fazendo um monte de planos. Aquilo era pensamento na cabeça dele. Ele arrazoava entre si, ele estava pensando. Ele sabia que a colheita era grandona, ele sabia que tinha muitos bens. Se o coração do homem não fosse avarento, se ele não fosse um homem insensato, ele poderia pensar em honrar e abençoar o seu próximo. Aleluia. Lembra de Mateus 25? Jesus separando na parábola do juízo final as ovelhas e os bodes. As ovelhinhas ao meu direito aqui, os bodes à esquerda. E falava para as ovelhas: vinde, benditas de meu Pai, entrai no reino que está preparado para vós desde o início da fundação do mundo. Aleluia, meu Deus. Porque quando eu tive fome, me deste comer. Olha aí. Tive nu, me vestisse. Fiquei enfermo, fosse me visitar. Fiquei preso, fosse lá me ver. Lembra daquela parábola? As ovelhas falam: mas mestre, aonde fizemos isso para o Senhor? Todas as vezes que fizeram, um pequenininho meu, Glória a Deus. para quem que eu olho, cuido, velo, abençoo. Eu dos céus estou usando você para abençoar. Todas as vezes que você se dispôs a desprender o coração da avareza, da insensatez, fizeste a mim. Deus poderoso. Por isso hoje você vai regozijar tudo que eu tenho para você. Amém, Jesus. Aquele homem era rico, mas o prazer dele era o quê? Comer, beber, se regalar, se fartar, e não pensou de forma alguma em abençoar e honrar o teu próximo. Irmãos, entendam uma coisa, eu vou explicar uma verdade. Jesus Cristo é o maior e o melhor patrão que existe na face da terra. Verdade, Deus. Obrigado. Eu abandonei tudo que eu tinha. Eu abandonei minha profissão. Abandonei todos os meus cursos. Meu currículo é fantástico até hoje. Eu abandonei todo o crédito que eu tinha na praça. Eu tinha uma renda salarial há uns 15 anos atrás de dar inveja, que muito advogado, muito doutor não tinha. Eu era um dos vendedores mais bem sucedidos das melhores concessionárias do Brasil. Tinha meu nome e tenho meu nome até hoje, no passado, sendo lembrado. Vivia com carro, com moto, cartão de crédito sem limite, vivia uma vida com outro perfil. Quando Jesus decidiu me encontrar,
que Ele me escolheu, Aleluia. Ele pediu para me abandonar tudo. Fui consagrado, ungido ao pastoral, ao qual eu costumo dizer que não sou pastor. Pastor é aquele que mora em mim, Ele que guia os meus passos. Glória a Deus. Hoje eu vivo praticamente pela fé, mas vivo de uma forma muito mais feliz, muito mais abundante, muito mais completa. Glória a E Deus. tudo que o meu coração anseia e almeja, Ele nos dá. Verdade. Não existe patrão melhor que conheça o íntimo do teu coração, dos teus pensamentos. É por isso que Ele modela o caráter do crente, para que o caráter do crente seja aprovado por Ele. Aleluia, meu Deus. Ele disse: aquele homem insensato. E insensatez é o que mais vemos. Insensatez é o que mais nos dói ultimamente. As pessoas esquecem da vida. As pessoas esquecem do futuro. Lá em Salmos 39, versículo 6 diz assim, ó. Salmos 39, versículo 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta, amontoando riquezas e não sabe para quem os levará. Meu Deus. Insensatez. Passam a vida lutando para conquistar. Perdem saúde, perdem família, perde contato, intimidade com Deus, perde o prazer da caridade, do amor, perde pequenos momentos, porque decidem viver a vida no trabalho, famílias sendo destruídas, filhos sendo separados de pais e de mães, lares sendo desfeitos, mágoas, tristezas, dores, raiz de amargura sendo plantada, traição, infidelidade, tudo isso pela avareza, tudo isso pela insensatez, de não saber que nossa vida é como uma sombra, ela passa, não temos controle sobre isso. Mas o que nós queremos é viver a vida perturbados, em conquistar, em comprar, em ter, em curtir, em viver, e Deus está nos advertindo. Aleluia. Mais importante é o corpo do que a roupa. Verdade. E às vezes nós queremos julgar muito mais importante da forma que se apresentamos do que da forma que somos. O nosso coração ele tem que ter o selo, o símbolo, a marca de Cristo Jesus. Pastor, que história é essa de selo, símbolo, marca? Jesus está dizendo isso na Bíblia. Está, sede meus imitadores. Aleluia. O exemplo de Jesus Cristo foi um exemplo de vida que às vezes nós não conseguimos entender, muito menos praticar. Mas Ele nos adverte hoje, tudo que você faz, todas as suas obras, tudo que você expressa, todo o teu sentimento, cuidado, está sendo anotado no memorial. E isso começa na juventude. Lembra de Eclesiastes? Eclesiastes nos ensina ao jovem. Louvado seja Deus. Lembra-te da tua mocidade. Como é que é? Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Louvado seja Deus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 diz assim, ó: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-te teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos seus olhos. Mas ó, 2 pontos, vírgula. Sabe, porém, que todas essas coisas te trará Deus a juízo. Todos os sonhos e projetos, todo o instinto, todo o caráter do homem começa na sua juventude. Sabe na escola, aquele nerd, o de óculos fundo, com roxo e espinho, aquele que se veste com roupa meio esquisita, aquele que ninguém quer estar do lado, repara, que geralmente esse homem é o bem sucedido no futuro. Sabe o despojado, bem aceito, bonitão, que todo mundo quer estar do lado? Cuidado, geralmente esse homem se perde no meio do caminho. A instrução faz a diferença. Às vezes algumas dores, alguns males, algumas perseguições formula caráter. Aquele que era um estudante se tornou um bem-sucedido porque ele nunca conseguiu se envolver e se relacionar com a tropinha, com o que eram descolados. Se você não se envolver com o embaraço que o mundo oferece, com todos os prazeres, com tudo que o mundo quer te influenciar, com todo o pecado que o diabo quer te influenciar, repara, você acaba sendo um homem bem sucedido do lado de cá, na presença de Deus. Aleluia.
na presença de Deus. Glória a Deus. A exortação, lembra? Vamos lembrar? A exortação é a confiança em Deus. Glória a Deus. As nossas ações, as nossas obras, os nossos feitos estão sendo vistos por Deus. Estão sendo anotados por Deus. Em Malaquias capítulo 3, a Bíblia nos adverte que existe um anjo anotando no memorial de Deus todas as suas obras, boas ou ruins. Meu Deus, é verdade. Nós às vezes não queremos levar em consideração, mas quantas omissões fazemos, quantas negligências fazemos, quantas situações nos encaminham a estar longe de Deus e afastados pelo pecado. Todos os prazeres do mundo se tornam muito mais importantes. Deus está exortando essa noite: confia em mim, Aleluia. confia no que eu tenho, confia no propósito, no plano, no desejo que eu tenho. A raiz do mundo é o dinheiro, de todos os males, de todo o poço que está levando a humanidade ao fracasso. E as pessoas não estão focando mais no que Deus tem preparado, no que Deus tem relatado no coração para mim e para você. Eu fico imaginando o quão precioso é o amor de Deus. Eu fico imaginando o quão grande e quão poderoso é o amor de Deus. Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando o quão grande e quão poderosa é a justiça de Deus. Ele poderia ter modelado a história daquele homem. Ele poderia ter apoiado a história daquele homem. Tá certo, trabalhou, plantou, lutou, cultivou, né? Se esforçou. Você é um trabalhador, está bem rico, enriqueceu, está bem sucedido. Vai viver a sua vida agora, vai curtir a sua aposentadoria, vai curtir a sua velhice, vai viver os seus bens. Mas o que Cristo quer nos exortar é que os nossos bens não são daqui. A nossa recompensa não vem daqui. O que Cristo quer nos recompensar é com algo maiores e melhores. O salmista nos lembra que os caminhos do Senhor são maiores que os nossos, são mais altos que os nossos, assim como o céu é mais alto, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E é difícil às vezes a gente abrir mão da nossa rotina, da nossa história, da nossa liturgia social, para depositarmos uma confiança extrema em Deus. Nós vemos na palavra de Deus quantos homens tinham reputação, mas não tinham caráter. Sabe qual a diferença da reputação do caráter? A reputação é aquela que você se apresenta. Uma pessoa de boa reputação, Maurício, você não encontra falhas nela. Uma pessoa de reputação é uma pessoa que aonde ela vai, ela é bem vista. Que ela se veste com pudor, ela fala com pudor, ela age com pudor, ela tem pensamentos bons, ações boas. Ela tem toda a veste, toda a história, todo o caráter, todo o ser, toda a apresentação de uma pessoa aprovada. Mas o que Deus quer é caráter digno, aprovado. Quer um exemplo de reputação? Jesus seria uma pessoa que não teria reputação. Aleluia, meu Deus. Vai ter, agora você pegou pesado. Jesus. Um exemplo. Imagina Jesus ao meio-dia, falando numa cidade de inimigos, na beira de um poço, sozinho, com uma mulher que era tida como muitos homens. Lembra da mulher do poço? Aquela mulher tinha fama de ser uma mulher impura, uma mulher negada. Já teve 5 maridos, o que ela tinha não era dela. Uma cidade pequena onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Aquela mulher, naquela época, com aqueles valores, era tida como uma mulher fácil. Qual seria a reputação? Imagina se hoje tivesse um celular, naquela época tivesse um celularzinho na mão. Puxava o celular, rapaz, vi lá, ó que tá lá tomando água no poço sozinho, aquela mulher, a mulher fácil. Vou mandar uma foto para você no WhatsApp, vou postar no Facebook, aquela mulher fácil andando em cima de Jesus. Meu Deus. A reputação de Jesus não seria boa. Mas sabe qual era o caráter de Jesus? O caráter de Jesus era fazer a vontade do Pai, ser aprovado pelo Pai. Aleluia. Ele tinha um propósito, convinha que ele fosse encontrar com aquela mulher, tendo ou não tendo boa reputação, para transformar os pensamentos, para transformar os passos, para transformar as ações, para formar uma conduta e um caráter aprovado pelo próprio
Não se preocupe com o que os outros vão te julgar, com o que os outros pensam a teu respeito. A tua reputação não pode ser boa para o mundo, não pode ser boa para a sociedade, não pode ser boa para a sua parentela. A minha reputação de pastor não é boa. A minha reputação de filho não é boa. Pastor até de filho, até de filho. Tadinha da minha mãe. Por mais que oramos e intercedemos, a velhinha está passando uma situação dura. E abriu mão do relacionamento comigo. Caiu endemoniada numa igreja aí, meu filho. Magrelinha, envergadinha, cabelinho branco. 86 anos de idade. 5 obreiros tentou segurar, ela derrubou os 5 obreiros. Manifesta. Sabe o que é isso? Infelizmente, são pessoas que não conseguiram confiar plenamente em Deus. O importante da sua vida não é como começa. Começa aos trancos e barrancos, cheio de defeitos, cheio de lapidações a ser feitas. E as pessoas vão querer te julgar com o passar dos anos. A sua reputação muitas vezes não vai ser boa. As pessoas que olham para o Maurício, as pessoas que olham para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, vão examinar e analisar a reputação como um mar. Mas na verdade é Deus que conhece o coração do Maurício. Verdade, Deus. Se o pastor estiver dentro de um bar e passar uma pessoa que vai lhe prostrar, vai lhe falar, vai lhe expressar uma má reputação, a primeira coisa que ela vai pensar: tá lá o pastor no meio do bar, quer apostar que tem um copinho de cachaça do lado? Meu Deus. Não quer saber se o pastor está lá dentro do bar para pregar o evangelho para as pessoas largarem a cachaça. Jesus. Você vê como a reputação bota-se em pauta? Jesus dá uma advertência para esse homem aqui. O maluco, seja provado por Deus. Abandone esse tipo de pensamento, de ações. Aleluia, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. A avareza não pode fazer parte da sua vida. Glória a Deus. A insensatez não pode fazer parte da sua vida. Os seus bens vão corroborar contra você no dia do juízo. Meu Deus, é verdade. Procure se mostrar aprovado a Deus. Porque o dia do juízo vem e vem como um ladrão. O dia do juízo vem, o dia do Senhor vem e vem quando ninguém espera. Quantas pessoas estão sendo pegadas de surpresas aí? Você viu no Facebook quantas pessoas morreram há um tempo atrás? Você conheceu o rato, o chaveiro que morreu lá embaixo? Amigo meu, estudou comigo, do primário, ginásio e colégio, se formamos juntos, andava com ele, era meu amigo pessoal particular. Uma semana antes, eu estava conversando e encontrei com ele lá no Antonel da Messina. E aí, Ronaldo, como é que você vai, meu amigo? Me cumprimenta, bate papo, dá risada. Lembra das histórias da escola, que a gente sempre lembra das histórias da escola, não é muito tempo passa. Quer lembrar dos professores, quer lembrar dos amigos, quer lembrar dos que fazia, demos risada. Ficamos 25 minutos conversando. Se despedi e não falei para ele de Jesus. A alegria dominou meu coração por conhecê-lo e revê-lo do passado. Ele sabia que eu era cristão, ele sabia que eu era pastor, ele sabia que nós congregávamos uma igreja. Ele poderia ter se aberto, se refugiado, pedido socorro, auxílio. Deus tocaria no meu coração. Talvez eu teria que ter discernimento maior para entender a expressão do rosto, mas nada mostrava. Ele ria e brincava comigo. Sabe o que aconteceu depois que se despedimos? Uma semana depois, se suicidou. Meu Deus. Estava sofrendo de uma depressão profunda, crônica, mas estava rindo para a gente, mano, brincando, contando piadas. E Deus está falando no último versículo: ó, cuidado com o acúmulo de bens que você tem na terra. Acumula bens, tesouros nos céus. Quais são os nossos maiores tesouros para ser acumulados nos céus? Talvez nós tenhamos que refletir em nossas ações, temos que refletir em nossa postura, temos que refletir em nossos valores, porque nós olhamos para si e sentimos aptos e capazes, e quantas pessoas estão morrendo ao nosso redor, e nós não conseguimos dar os valores da palavra, do querer, da vontade de Deus, para acumular tesouros nos céus. Porque se o próprio Jesus diz que aquele que faz aos pequenininhos, faz a ele, entenda, você tem tesouros acumulados nos céus. E como conseguimos expressar qual é o teu espírito de bondade?
Qual é o teu espírito de justiça? Qual é o teu espírito de verdade? Para atuar os frutos do espírito que ninguém mais quer viver. Meu Deus. Amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, Aleluia. domínio próprio. Ninguém quer mais saber disso. Talvez isso gere muito mais tesouros nos céus do que a gente pensa. Olha só, está dizendo que, a Bíblia está dizendo que nós temos que ter como lucro, lembra Timóteo falando? Paulo falando a Timóteo, o nosso maior lucro, a nossa maior recompensa, o nosso maior prazer é usar a caridade. Com contentamento, com alegria, usarmos a misericórdia, a bondade, a caridade. Deus poderoso. Que nós possamos essa noite, em nome de Jesus, refletir em nossas ações. Glória a Deus. A insensatez que esse mundo embaraça e nos envolve não pode fazer parte da minha e da tua vida. Nós não somos daqui, não pertencemos aqui, não temos nenhuma filiação aqui. O que Deus tem preparado para nós, preparou antes da fundação do mundo. Como eu posso abrir mão disso? Deus, é verdade. Sabe o que nós teremos nos céus? O que o mundo não pode cumprir, não pode prometer. Para começar, teremos novas vestes. Para começar, teremos novo corpo. Verdade. Para começar, teremos uma nova identidade, um novo nome. Nós teremos a imortalidade. Teremos uma paz suprema, teremos o convívio com o nosso Salvador. Aleluia. Não haverá dia e noite, somente a glória do Senhor. A morte não faz parte da nossa vida mais. Quantas coisas nós vamos abrir mão para ter prazer de uma noite? Ou para ter prazer de uma conquista? Ou trocar os valores de Deus pela nossa rotina de vida? Sabe por que eu senti a presença de Deus tão grande hoje naquele hino 370? Quando eu toquei em você e parece que virtude saiu de você e me emocionou, me encheu. Aleluia. Porque às vezes nós não somos tão gratos como Deus quer. O mais grato a Ti talvez tinha que ser uma verdade em nossas vidas. Amém, Jesus. Nós às vezes não conseguimos abandonar a nossa rotina para confiar inteiramente em Deus, integralmente em Deus. Oh, Deus meu, aleluia. Nós queremos justificar os nossos erros, as nossas falhas com tudo que nos convive, a responsabilidade que nos convive, e esquecemos que tudo isso pode corroborar para a tua condenação. Meu Deus, é verdade. Sabe o que nos fala sobre a ansiedade? A ansiedade, ela destrói a nossa vida, mãe. Meu Deus. Eu tenho tantas coisas, eu estou preocupado com tantas coisas, eu tenho que fazer tantas coisas, eu tenho responsabilidade com tantas coisas, a minha carga, a minha responsabilidade, a minha rotina, o meu ser é tão ocupado, eu não posso abandonar tudo isso. Muitas pessoas dependem de mim e Jesus. É, Deus. Capítulo 12. Olha só o que nós lemos de Lucas, capítulo 12. Só que lá no versículo 31, diz assim, ó: buscai antes o reino de Deus, Glória a Deus. e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia. Que nós possamos, em nome de Jesus, valorizar a presença de Deus em nossas vidas. Amém, amém. Que nós possamos, em nome de Jesus, valorizar o Espírito Santo que continua intercedendo por nós. Aleluia, meu Deus. Você sabe que o pecado nos traz vergonha. E esses dias eu estava orando a Deus com o coração tão contrito, tão apertado, tão doído. A minha consciência pesou tanto no ato, numa ação que eu fiz. Eu falei, Jesus, ninguém viu. Eu poderia passar batido, levar minha vida normal. Mas sabe o que você sentiu, Mara? Nem que seja por uns minutos, que o Espírito Santo parece que se isolou de você, se ausentou de você, gerou no meu coração uma dor, um buraco, um choro intenso na minha alma surgiu. Eu me senti o homem mais desprezado, o mais solitário do mundo em minutos. Na madrugada eu dobrei os joelhos e comecei a conversar com Deus. Deus, me perdoa. Não posso ficar sem estar na tua presença. Eu não posso viver sem o teu Espírito Santo. Eu acredito que o Senhor é bondoso. Me dá mais uma oportunidade. Não tira de mim a presença do teu Espírito Santo. Eu posso perder tudo, mas não posso perder a tua presença.
Eu sei que para mim é o maior bem, a maior riqueza. É o que eu almejo da minha alma. E Deus me revigorou na oração da manhã de um jeito. Glória a Deus. Eu chorei, me emocionei com a resposta, com a palavra, com a ação de bondade, de misericórdia, de Aleluia. benevolência de Deus em nossas vidas. Obrigado, Pai. Buscai primeiramente o reino dos céus. Amém, Jesus. O acúmulo de bens, a sua rotina e toda a sua constância, elas estão sendo preparadas e forjadas para te isolar de Deus. E Deus te exorta hoje a confiar nele. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Tudo que você precisa, Deus vai colocar no lugar. Amém. Tudo que está fora do lugar, Ele vai encaixar. É que nem uma engrenagem, uma catraquinha, vai se encaixar. Amém. Você não precisa entender. Mas se Deus, Ele se exorta hoje, é para que nós possamos verdadeiramente valorizar muito mais a presença dEle em nossas vidas. Acreditar muito mais na presença dEle em nossas vidas. No querer, na vontade, na direção dEle em nossas vidas. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, saia daqui Glória a Deus. analisando as suas ações, os seus pensamentos, as suas atitudes, se estão corroborando para a vontade e o querer de Deus ou não. Deus. Que nós possamos largar tudo que o mundo nos embaraça e se focar em Cristo, em Espírito e em verdade. Eu profetizo fé sobre a vida de vocês, Amém. em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado Glória a Deus. e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu sei que às vezes as pregações são simples, mas são de profundo conhecimento. Aleluia. Paulo, numa certa ocasião, ele chegou num templo e todos falavam línguas estranhas. E todos estavam pulando o mar, pulando, saltando e falando em línguas diversas, e havia uma unção, uma coisa muito grande. Só que Paulo enxergou muitas pessoas ali ao redor vazias, Meu Deus. esperando um conselho, um auxílio, um socorro, uma ajuda. E aí quando deram a oportunidade para Paulo falar, Paulo fala: olha, eu prefiro uma outra conduta. Se eu pedir para Deus, eu posso falar 1000 vezes mais línguas estranhas do que todos vocês juntos. Eita Deus. Alguém teria dúvida da fé de Paulo? Não. Mas ele falou: eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis, que as pessoas possam entender, guardar, e que Deus possa mudar a vida delas por essas palavras. Aleluia. Se a pregação foi pequena e simples, entenda assim: se eu conseguir viver e praticar essa palavra, talvez minha vida mude. Glória a Deus. Talvez ela tenha muito mais valor e muito mais expressão na minha vida, e possa corroborar muito mais para a minha salvação do que eu penso. Aleluia. Então eu profetizo em nome de Jesus que você tenha uma confiança maior e que as suas ações mostrem isso para a glória de Deus. Amém? Amém. Louvado.